Em nosso estudo de hoje, a lição 28 do livro Mãos Unidas tem por título Missão Espírita. Ruge na terra tormenta renovadora. O mundo social se assemelha à grande cidade hesitando nos fundamentos. O colapso de valores seculares da civilização, embora exprima ansiedade pelo que é novo, lembra a destruição de antigo cais efetuada imprudentemente sem construções que os substituam. A licença desafia o conceito de liberdade, a indisciplina procura nomear-se como sendo revisão de conduta, é a tempestade de transição englobando lutas gigantescas e necessárias. E no entrechoque das paixões e das sombras, a missão espírita há de ser equilíbrio que sane a perturbação e luz que vença as trevas. Para isso, se trazes o coração alerta na obra criativa e restauradora, recorda que não se te pedem exibições de grandeza na ribalta da experiência. Se é a frase calmante que diminui a aflição ou o copo de água simples que alivia o tormento da sede. Inumeráveis são as lágrimas, não as aumentes. Enormes são os males, não os agrave. Problemas enxameiam de toda parte, não os complique. Sofrimentos abarrotam caminhos, não lhes alargues a extensão. Conflitos obscurecem a vida, em todos os setores não os estendas. Muita vez, perante as dificuldades dos tempos novos, solicitas aviso e rumo do plano superior para o seguro desdobramento dos deveres que te cumpre desempenhar. E sem dúvida os poderes da vida maior não te recusarão esclarecimento e roteiro. Entretanto, é justo ponderar que, se esperamos pelas forças divinas, as forças divinas igualmente esperam por nós. Saibamos, consequentemente, prestigiá-las e acolhê-las em nossa área de trabalho e de ideal, estimulando a sementeira da paz e fortalecendo o serviço de elevação. Gente, é muito bom a gente ver uma lição como essa que tem por título Missão Espírita. E, por acaso, a lição de hoje convidou a gente a ficar na alienação com relação aos acontecimentos sociais? Claro que não. Está mostrando para a gente que o espírito ele vai ter, claro, conhecimento e noção do que está acontecendo no campo político, no campo de nova organização mundial, no campo de guerras. Está convidando sim a gente saber em que território a gente está pisando e o que está acontecendo, o que está movendo agora o nosso planeta. A gente vem sendo avisado desde a publicação da doutrina espírita, primeiro através do Livro dos Espíritos, na pergunta 1019, a última pergunta, e depois com a publicação em 1864 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando no capítulo 3, no último texto, Santo Agostinho fala: nós entramos no momento de transição do nosso planeta, em que de expiações e provas ele vai se transformar em regeneração. Então, desde o advento da doutrina espírita, a gente está sendo informado pelos espíritos que vamos entrar numa fase de mudanças. E de lá para cá, o que a gente observou de mudança absurda, mas absurda em todos os pontos, né? Falar assim, por que tudo aconteceu de 1857, quando o Livro dos Espíritos foi publicado, para cá? Por que não aconteceu em 1200, na época das grandes navegações, na época das cruzadas, na época da Idade Média? Por que veio acontecer naquele momento e por que os espíritos estavam avisando que a gente ia começar um momento de transição a partir dali? Porque eles estavam observando a chegada de espíritos mais iluminados do que aqueles que estávamos aqui na Terra, espíritos mais inteligentes ou mais moralizados, que esses espíritos sim promoveriam a Terra, mas ainda estavam chegando ainda no plano espiritual, ainda tendo que encarnar, ter contato com a gente, promover algumas mudanças de pensamento, aí desencarna, quer dizer, um processo que não acontece de uma hora para outra em se tratando de civilização, mas que ia começar a partir daquele momento. Às vezes tem pessoas até que insistem em querer dizer, não, o mundo na verdade está acabando, o fim está próximo. E é interessante quando as pessoas falam isso, né? Elas falam baseadas no estudo do livro do Apocalipse, que é o livro que fecha o Novo Testamento, escrito por João, o evangelista, quando os 2 últimos capítulos do Apocalipse falam de um mundo regenerado, falam de um mundo em paz, depois de ter passado por todas aquelas turbulências, aquelas trombetas, aqueles tantos flagelos destruidores como guerra,
lá no final o mundo estaria regenerado. Mas, a partir dali, quando foi anunciado, começa uma mudança enorme na nossa civilização. E quando começa, fala, vai ter revisão de valores. A gente lembra aqui que um livro espetacular que a gente sempre recomenda a leitura, sempre atual, é um livro chamado Depois da Morte, de Leon Denis, porque primeiro Leon Denis teve a preocupação de mostrar para a gente aonde estava a doutrina da reencarnação nas culturas dos povos antigos. Quando termina, ele vem a crise moral. Aquele capítulo da crise moral é um capítulo espetacular para você ler, reler, estudar e ver a profundidade daquele capítulo. Nós estamos vivendo momentos de crise moral e que nossos valores estão sendo testados o tempo todo e nós estamos sendo convidados a novos valores. Agora, quando vai falar de missão espírita aqui, o Emmanuel, o que ele diz para a gente no texto de hoje? Ele fala, o colapso de valores seculares da civilização lembra a destruição de um antigo cais. Vocês vão ter um montão de problemas, sim, vão enfrentar um monte de dificuldade, uma tempestade, mas o que a gente pede para vocês espíritas encararem como missão de vocês? Para que os problemas que a gente já causou no passado, que a gente não cause a partir de agora, que a gente procure agora é minimizar, é pacificar, é acabar com essa belicosidade, com essa agressividade que cada um de nós ainda trazemos, ainda de épocas passadas. Então, o que ele vem falar para a gente? Ser a frase calmante. Não, você vai estar às vezes num lugar que está todo mundo falando de polarização política, está todo mundo falando de conflito de polícia com tráfico, está todo mundo... E você, como diz lá no capítulo do Trabalhadores da Última Hora, é necessário que regueis com o suor e a charrua evangélica. São palavras perdidas, eu bem sei, você vai estar falando para uma pessoa agressiva demais sobre mansuetude, mas é necessário, esse é que é o trabalho. Então, ser a frase calmante que diminui a aflição, ou o copo de água simples que alivia o tormento da sede. Aí ele vem falar, são muitas lágrimas, você não aumenta as lágrimas não, são muitos os males, vamos tentar botar a consciência no lugar e falar, pô, não quero agravar isso. Às vezes você agrava com uma concordância simples, a pessoa está falando, você está concordando com ela, então eu estou certo mesmo. Tem hora que a gente vai ter que ser sim, não, falar, não, eu não concordo com isso, eu vou ser a favor da paz sempre. E sofrimentos estão abarrotando o caminho, não alargue a extensão. Os conflitos estão obscurecendo a vida, não estenda os conflitos. E aí eu convido cada um que estiver assistindo aqui nesse vídeo a começar a pensar, eu estou colaborando de que maneira? Porque hoje a gente sabe que o poder que há um tempo atrás somente a imprensa escrita ou até mesmo em vídeo tinha, hoje nós temos um simples vídeo. Assim, eu pego esse vídeo e eu consigo influenciar o número de pessoas a quem eu fizer esse vídeo chegar. Então, às vezes, você pega uma postagem, quando a gente fala viralizou, o que viralizou? Hoje, viralizou, está tendo milhares de visualizações, está chegando na mente e no coração de milhares de pessoas. Diga-se, né, vamos ler dessa maneira. Então, o que eu estou postando está servindo para quê? Está servindo para, vamos ler de novo aqui, para aumentar as lágrimas, para complicar ainda mais os problemas, para aumentar o sofrimento, para estender o conflito. O que está servindo? Não, eu estou querendo esclarecer. Não é melhor esclarecer dentro dos princípios do Evangelho? Não é melhor preparar o nosso coração, explicar a lei de causa e efeitos? Mas isso é ser alienado? É claro que não. É claro que não, é simplesmente você olhar e falar, eu quero a partir de agora ser a pessoa que está construindo, que está procurando ajudar de alguma maneira. Por isso que a gente observou assim, vários companheiros espíritas, de repente tomando caminhos de discussão política, que eu falei, peraí, você quer o quê? Você quer Jesus ou quer o Mamon agora da política? Que o Mamon agora não foi ligado à riqueza material, não. Está sendo ligado a posicionamento político radical que está afastando os irmãos, acabando com a amizade, acabando com casamentos. Eu comecei a conversar com algumas pessoas e a gente optou por se omitir em relação à posição política de maneira pública. Eu só converso com os particulares, com os amigos mais próximos, e de estar o tempo todo do lado de Jesus. É esse convite que a gente vai fazer aqui junto com o Emmanuel
como Missão Espírita. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.